é o nosso Deus. Bom dia, amados irmãos, aqueles que aqui presencialmente, podem me ouvir e aqueles que virtualmente estão aí nos acompanhando. Que a graça, que a paz do Senhor esteja conosco. E vamos àquilo, que Ele colocou ao meu coração e que eu gostaria, com toda submissão à vontade dEle e usada, pelo Espírito Santo, como aqui já foi falado, ser um instrumento mesmo, de bênção para proferir as palavras de Deus e não as minhas meras palavras. Toda a liturgia já foi feita, cânticos cantados, voltados, à mensagem e à chamada à guerra. Nós falamos de que o nosso Deus, Ele é o general, e o Senhor dos exércitos está conosco, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós lemos também em Timóteo, nos comparando, como bons soldados, aqueles que pelejam, aqueles que lutam realmente pela causa de Cristo. E a mensagem, que eu vou estar compartilhando com os irmãos é um pouquinho a respeito aí de uma guerra. Nós bem sabemos que a Bíblia ela tem muitos estilos e gêneros literários diferentes. Nós começamos com os livros da lei, nós temos uma parte dos livros que é a parte histórica. A gente tem aí poema, poesia, nós temos as epístolas, os evangelhos, enfim, estilos diferentes que às vezes um ou outro pode até me cativar mais, eu posso me identificar, mas a Bíblia ela é completa. Então são estilos que complementam esse livro perfeito, e a gente vai estar hoje falando um pouquinho a respeito de história. E por isso eu vos convido a abrir em Juízes. Nós vamos estar estudando um pouquinho em Juízes 4. Eu vou estar usando todo o capítulo 4, mas eu não vou ler ele de uma única vez. Então a gente vai por partes. E nós vamos estar falando a respeito aí dessa história, aprendendo um pouquinho sobre esse tempo em que o povo de Israel foi liderado por juízes. Então nós estamos num contexto histórico em que o povo de Israel tinha líderes, juízes, alguns talvez, e foram vários juízes, um foi sucedendo o outro, um talvez com viés mais para o militar, o outro talvez com viés mais para julgar causas civis. Mas, enfim, Deus usou vários homens e mulheres também, e aí uma das personagens de hoje é, inclusive, uma juíza, mulher. E aí a gente vai estar falando desse tempo. Então não era monarquia ainda, não existiam reis para governar e liderar o povo de Israel, mas a liderança era feita por meio de juízes. E nesse texto, nesse capítulo, eu queria que os irmãos realmente se atessem com muita atenção, porque ele é rico em detalhes. Existem detalhes que não estão no capítulo 4 e que estão no capítulo 5, e que eu vou estar falando aqui também, mas eu não vou ler o capítulo 5, eu vou realmente fixar aqui o nosso estudo hoje no capítulo 4 de Juízes. E a primeira parte, o primeiro bloco, eu vou estar iniciando aí do versículo 1 ao 3, somente os 3 primeiros versículos, então eu mesmo vou estar conduzindo a leitura, mas eu queria que os irmãos realmente fossem me acompanhando e com bastante atenção a cada pequeno detalhe que é, com certeza, muito rico para o nosso estudo e para o nosso aprendizado nesta manhã. Então, a gente vai estar nesses primeiros 3 versículos entendendo o contexto para a nossa história. Aqui, propriamente, ainda a história não começa, mas nos dá aí, com certeza, todo o contexto, todo o respaldo para a gente entender o que estava acontecendo diante aí da guerra que nós vamos aqui estudar nesta manhã. Então, o título de Juízes 4, nesse primeiro bloco de 3 versículos, é Servidão sob Jabim, rei de Canaã. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Císera era o comandante do exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Oremos, meus irmãos. Querido Deus, que o Senhor possa realmente ser aqui
adorado, exaltado, a beleza da tua santidade, como tu és digno de receber, que nós possamos realmente nos portar como bons soldados, o Senhor como nosso supremo general, e que eu seja aqui agora um instrumento nas mãos do Senhor para trazer ensinamento, para poder trazer conhecimento, e que o teu povo cresça, que o Senhor possa realmente, neste instante, falar aos corações e que cada um esteja realmente aberto ao que o Senhor tem para nós. A tua palavra, como nós já lemos hoje, ela é apta para ensinar, para corrigir, para exortar. Então, que o Senhor possa cumprir realmente como lhe apraz o teu propósito, através desse texto que o Senhor, então, colocou no meu coração para estarmos aqui neste momento estudando. Abençoe as pessoas que nos assistem de suas casas e que sejam ali também guiadas pelo Espírito Santo do Senhor, que esse estudo seja proveitoso para o crescimento e a edificação da tua igreja neste momento. Em nome de Jesus eu oro e eu clamo a sabedoria para, nesse instante, então, conduzir a tua igreja ao teu ensino. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, toda vez que o povo de Israel fazia algo de mal perante o Senhor e se afastava do Senhor, era muito comum o cenário de que Deus ele permitia que a perseguição e que a opressão acontecesse dos inimigos sobre Israel. E nós bem vemos aqui que é o contexto que abre o capítulo 4 de Juízes. Faleceu Eude. Eude era um dos juízes. E era muito comum também, quando um líder morria, o povo meio que perdia a referência, né? O líder dava sustentação, estabilidade, segurança ao povo. Então, normalmente, quando um líder morria, o povo ele tinha esse comportamento repetitivo de apostasia, de se abandono, né, da fé, abandono dos seus princípios, abandono de tudo aquilo, né, que eles bem sabiam e conheciam a respeito da lei de Deus. Então, neste cenário, é o cenário que abre o capítulo 4, o cenário de perseguição. Eude morre e é levantado o rei inimigo, né, de um povo inimigo, chamado Jabim. Ele reinava em Azor, é a informação que nós temos no versículo 2. Então, a nação se desvia, a nação abandona a fé depois da morte de Eude, ela se afasta da santidade, da comunhão de Deus, e por 20 anos esse povo foi oprimido. Essa informação está no versículo 3, por isso que eu falei para vocês irem captando aí, né, com atenção os pequenos detalhes. Foram 20 anos de opressão, entre morte de Eude e todo esse percurso em que Jabim domina, oprime, e ele tinha um comandante chamado Cícera. É um comandante muito famoso, sanguinário. Eles tinham carros de ferro, para quem gosta aí de história e que acompanha esses filmes, né, históricos assim, de época, carro de ferro era praticamente a arma mais letal, mais potente daquele contexto, daquela época, para uma guerra. Então, o texto aí descreve que eles tinham 900 carros de ferro. Isso indica muita potência, muita arma, e que eles realmente eram temidos por todo o mundo como uma nação muito sanguinária. E era essa a nação, esse rei, esse exército e esse comandante desse exército que oprimia Israel por 20 anos. Israel, então, estava numa época de apostasia, abandonando a sua fé. E aí, eis a nossa história, né? O tema da minha mensagem será Deus, o Supremo General, e os seus 3 guerreiros. A partir deste momento, o cenário vai nos apresentar 3 guerreiros. Nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre eles. A primeira, inclusive, é Débora, por isso que eu mencionei, uma juíza, uma mulher, que Deus levanta nessa cena que eu acabei de descrever aqui. Então, este é o cenário. Abandono de fé, abandono de comunhão, de santidade, povo perverso, né, dominando e oprimindo a Israel durante 2 décadas, e eis que Deus levanta uma mulher chamada Débora, e a partir deste momento nós vamos para um segundo bloco, que vai ser aí a leitura do 4 ao 13. Então vamos novamente nos atentar aí aos detalhes e às informações, né, que o texto nos dá. Vamos lá então? Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel.
na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai, leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E farei ir para ti o ribeiro de Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e com as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E ela respondeu: certamente irei contigo. Porém, não será a tua honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora, e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convoca a Zebulon e Naftali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, esse versículo parece que ele está bem desconexo nessa sequência que a gente está lendo. Parece que o 11 aqui ele não faz nenhum sentido, mas ele faz todo sentido. E a informação presente aqui a respeito de uma tenda, ela vai dar o desfecho, né, depois aí dessa guerra, dessa batalha que a gente está aqui, então, estudando. Então, esse 11, vamos ter atenção a ele também, porque ele não está solto, ele não está desconexo da história, tá? Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até ao carvalho de Zaananim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete a Goim, para o ribeiro de Quizon. Vamos parar aí, daqui a pouquinho eu pego do 14 em diante, aí nós vamos até o 24 para o desfecho. Esse segundo bloco, que nós acabamos de ler, eu vou chamar de a chamada para a guerra. É justamente, né, o despertar de Deus e o levantar aí dessa mulher, dessa líder, para organizar aí essa guerra, né? E nós vamos entender algumas características de Débora, antes de irmos para Baraque. Vamos na sequência exatamente do texto, de acordo com o que a gente está lendo. Débora era profetisa, é a informação que o texto nos dá, né? Ela julgava Israel, juíza. Ela não era uma juíza muito voltada à questão militar, propriamente dito, mas mais uma juíza, como eu citei aqui na minha abertura, no sentido de julgar questões civis, né? Uma juíza de pequenas causas, digamos assim. Ela era casada, essa informação o texto nos dá também, ela era mulher de Lapidote, né? O esposo ele é aqui citado também. Uma mulher sábia e muito prudente nas suas ações. O versículo 5 diz que ela atendia um lugar específico. Os irmãos prestaram atenção? Onde era esse lugar? Debaixo da palmeira. Esse lugar era um lugar aberto, um lugar visível, um lugar exposto. Isso para preservar a honra dela como mulher, e ela era casada com Lapidote. Então não era bom, viável, né? Apesar de todas as coisas parecerem lícitas, nem todas as coisas convêm, como o apóstolo Paulo nos orienta. Então, uma mulher, né, era já diferente o contexto de uma liderança, né, de uma juíza. E aí, para que ela, casada, julgasse causas num ambiente fechado, restrito à visão do povo, isso realmente não ia ser muito positivo para uma questão mesmo de honra a ela, ao seu casamento. Então, ela julgava de uma forma que ela era vista por todas as pessoas que passassem por perto ali da palmeira, né? Ela julgava, então, debaixo de uma palmeira, num ambiente totalmente aberto para preservar a sua integridade moral. A gente está falando, né, nesse sentido aqui da questão de honra. Então, é uma mulher muito sábia, muito prudente, porque às vezes a gente tem um comportamento tipo, não estou nem aí para a opinião do outro, mas o cristão ele precisa estar muito aí, sim, para a opinião do outro, naquilo que fere, talvez, a moral
aquilo que talvez pode denegrir e de alguma forma prejudicar o testemunho que a gente tem que dar, né? E nós somos responsáveis porque a nossa identidade é a identidade de Cristo, então aquilo que fazemos tem que refletir, né, de uma forma diferenciada, uma moral íntegra. Então, temos essa característica aqui de Débora. Ela ouve o recado de Deus e ela não convida, né? Ela era uma mulher muito firme na questão do comando, da liderança. O versículo 6, o verbo ela mandou chamar Baraque. Ela não envia assim, um convite no sentido de, se ele, né, tiver interesse ou disponibilidade, ela manda chamar. Se apresente Baraque, né? Baraque, ele era líder de uma tribo chamada, uma das 12, né, que é a Naftali. Então, Baraque, de imediato, ele responde, né, de forma positiva a esse chamado de Débora, e ele a reconhecia, com certeza, como uma autoridade. E autoridade no sentido civil, né, e no sentido espiritual. E nós vamos entender por que Baraque, né, aqui reconhece desta forma. Do mesmo jeito que no versículo 2, lá em cima, o verbo entregou o Senhor, né, nas mãos de Jabim, ou seja, foi algo que Deus permitiu, né, essa opressão, ela veio sobre o povo de Israel. No mesmo verbo, entregar, é o verbo que no versículo 8, Baraque se refere a Débora dizendo, se fores comigo, irei, porém, se não fores, não irei. Na verdade, no 7, quando Deus ele entrega, ela manda chamar Baraque no 6, e aí ela diz, o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo, vai, leva essa gente para o monte, né? Ela se refere ao monte, e aí ela informa para Baraque de que ele faria o povo no Monte Tabor, e que Císara, o comandante do exército de Jabim, ou seja, os opressores, iriam, né, estar reunindo também, porém o Senhor entregaria a ele também o exército. Achei, é no versículo 9, eu estou aqui procurando o verbo entregar. É no 9 que aparece. Lá no finalzinho do 9, aparece, o Senhor entregará a Císara. A gente está falando do mesmo verbo, a mesma origem, a mesma tradução. Então, o mesmo Deus que entrega nas mãos do inimigo, ele agora vai resgatar, né? Ele vai agora fazer o inverso, ele vai entregar os inimigos na mão de Israel. Então, a gente vê a autoridade de Débora, tanto na questão civil e o reconhecimento de autoridade espiritual, no versículo 8, quando Baraque fala assim, se fores comigo, eu irei. Mas se você não for comigo, eu não irei. Né? Às vezes, pessoas podem interpretar esse versículo como um Baraque, um grande medroso, e que ele estava, talvez, aí, baseado na força de uma mulher. Mas não é isso. Ele não está dizendo para ela, pegue a espada e vamos lutar, porque você sabe lutar, você é mais forte, você tem características de uma guerreira. Ele não está dizendo nada disso. Ele está falando da presença dela. Débora representava o próprio Deus. Débora tinha uma intimidade num tempo de apostasia. Essa mulher, ela já abre o texto no versículo 4, dizendo que ela era profetisa. Então, no meio de uma nação apóstata, uma nação que se desviava, que se pervertia, e já durante 20 anos estava afastada de Deus, uma mulher profetizava. Uma mulher julgava, uma mulher se levantou, né, no sentido de representar uma autoridade espiritual e trazer segurança. A presença de Débora significava que se você está comigo, Deus está. Se a sua presença ali comigo representa que Deus está conosco de fato. Se você não for, então eu não vou arriscar. É mais ou menos assim que Baraque está dizendo para ela. Ela tinha uma representatividade espiritual muito grande e significativa, para trazer aí a segurança, a estabilidade que o exército precisava, que Baraque precisava, para se sentirem seguros de fato, né? E essa estratégia aí foi então direcionada pelo próprio Deus, na questão do Monte Tabor para né? E o outro exército se reuniria no ribeiro de Quizon. Nós estamos falando de regiões opostas. Se a gente está dizendo de monte, nós estamos falando de um lugar alto. Se nós estamos falando de ribeiro, nós estamos falando de um lugar vale, né? Algo para baixo. Então, nós estamos colocando aqui lugares diferentes
para que cada exército então se apresentasse. Então Débora não era habilidosa, e não é isso que o texto está dizendo, talvez até fosse, para o manuseio da espada e para guerrear no sentido direto mesmo do confronto, mas era no sentido espiritual. Baraque, ele convoca então 10.000 entre a tribo de Naftali e de Zebulon, é a quantidade que a gente tem. No capítulo 5, como eu falei, tem alguns detalhes que estão lá no 5 e não aqui. Mas no capítulo 5, a referência que nós temos e o número da junção desse exército de Zebulon e Naftali eram de 40.000 homens. Mas só 10.000 foram convocados. 30.000 ficaram para trás. Eis a questão. Se eles estavam diante do exército mais poderoso da época, com 900 carros de ferro, com Císara, que era um potente comandante sanguinário, né? Como assim deixar 30.000 para trás? É só levar 10.000 e se posicionar aí, né, no Monte Tabor. Meus queridos, a gente pode aprender de que nesse contexto aqui não foi a quantidade em si que foi valorizada, mas a qualidade tática dessas pessoas que foram convocados. Os 10.000 não foram selecionados de qualquer jeito, sem critério, sem, né, contexto. Eles foram selecionados porque eles eram os melhores. Taticamente dizendo, eles estavam preparados para enfrentar de fato essa guerra com esse grande e temido exército, né, opressor. Baraque, ele não precisava do número 40.000 para se sentir forte, seguro, mas ele precisava dos melhores. Ele precisava daqueles que se dispunham de fato, né, sem medo, para enfrentar essa guerra, essa batalha. E Císara, né, ele não menosprezou Baraque. Vamos pensar, você é o grande comandante sanguinário, tem 900 carros de ferro, seu exército mata com muita facilidade, mas o texto nos diz que ele preparou tudo o que ele tinha. Ele convocou todo mundo. Quando ele ficou sabendo, ele manda, no 13, convocou todos os seus carros, os 900. Ele convocou todo o seu povo que estava com ele. Enquanto Baraque pegou uma parte, um quarto do que ele podia, digamos assim, se é que ele tinha 40.000 disponível, ele pega 10.000, Císara foi para cima com tudo. Com todas as pessoas, com todo o seu exército, né, de soldados e com todas as suas armas. Os mesmos 900 carros que aparecem no início do texto, dizendo que era, né, o porte das armas, ele pega os 900 carros para se preparar. Então ele não menosprezou Baraque. Por mais que havia 20 anos que ele estava oprimindo, de que ele era o maioral, de que Jabim dominava e que, de certa forma, Israel era visto como nada, assim, né? O exército não ganhava nada, estava mais do que rebaixado, mas Císara, ele não menospreza, porque ele reconhecia que eles tinham o melhor general. Ele tinha um absoluto general que estava, né, com ele, e que iria guerrear junto com eles. Então, todas as armas disponíveis, só que um foi para o vale, Císara foi para o vale, baixo, planície. Talvez ele pensou numa estratégia que a planície você vai pegar mais velocidade, né? Você tende a fazer esse movimento, ganhar estrategicamente velocidade, já que ele tinha carros. Então, para que ele pudesse, né, pegar velocidade, subir o morro e alcançá-los, né, de uma forma mais potente na parte superior, onde eles estavam, que era lá no alto, no Monte Tabor. Talvez, estrategicamente, isso foi pensado pela questão mesmo, né, das armas que poderiam ser mais letais. Mas algo acontece, e também é um detalhe do capítulo 5. O capítulo 5 é um cântico de Débora. Depois dessa guerra, depois desse contexto, Débora faz uma canção, e aí ela dá detalhes nessa música, digamos assim, né, nesse cântico de adoração, detalhes, como eu digo, que não aparecem aqui no 4, mas ela coloca lá no 5. E Débora descreve uma tormenta. No capítulo 5, as estratégias táticas de Císara literalmente vão por água abaixo, porque o grande general estava no controle de todas as coisas. Eles podiam ter os fortes homens, estrategicamente, taticamente, a melhor equipe, os melhores instrumentos de guerra, carros, potência, o que fosse, mas eles não tinham o grande general. O Supremo Deus, comandante de todas as coisas, que é Senhor do céu, da terra, da chuva, ele prepara uma tormenta. E aí vamos pensar, se um estava lá no alto, o outro estava no baixo, qual será que foi prejudicado por essa água que caiu?
aonde é que essa água realmente, né, fez com que os cavalos escorregassem, atolassem. Não sei se alguém já passou por essa experiência aqui de atolar. Eu já atolei. E em tanto lama, já tive uma vivência de... E foi uma situação muito triste, inclusive, era para sepultar a minha avó materna, e aí onde ela havia solicitado, né, que fosse enterrada na sua cidade de origem, mas muito barro, estrada de chão, e aí tinha chovido a noite toda, né, então virou uma lama, então assim, era um morro bem potente, e aí o carro, por mais que fosse alto e preparado para enfrentar o barro, ficou meio patinando, e aí foi uma confusão, e todo mundo empurrando, e aquela situação foi um pouco traumática. E já atolei também numa situação de areia, né? Conhecendo os lençóis maranhenses, existe um deslocamento que é feito até, né, os lençóis mesmo, e aí esse deslocamento tem muita areia, e aí de repente atolou, e aí os carros vão numa sequência, então se o primeiro atola, aí vem para trás toda essa consequência também. Então, assim, atolar, para quem já sabe, né, por mais potente que seja o pneu, o carro, ele vai patinando, ele puxa para um lado, ele puxa para a direita, para a esquerda e não vai. Se não tiver uma força física para dar essa tração, esse empurrão. E foi mais ou menos isso que aconteceu com os carros de Cícera. Vamos para o 14 ao 24, e aí a gente vai fechar a nossa história. Eles, então, tiveram uma grande tormenta que gerou um grande barro, uma grande situação aqui para essa guerra. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia que o Senhor te entregou a Cícera nas mãos. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e seus 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros, e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Cícera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete e Agoim, e todo o exército de Cícera caiu a fio de espada, sem escapar nem um sequer. Vamos agora para um pedacinho da história que entra uma outra personagem, uma mulher chamada Jael. Jael mata Cícera. Porém, Cícera fugiu a pé para a tenda. Olha, aquele versículo parecia solto, mas existia uma tenda. A tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, na casa de Éber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: dai-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu o odre de leite e deu-lhe a de beber, e o cobriu. E ele lhe disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se vier alguém e te perguntar: há aqui alguém? Responde: não. Então Jael, mulher de Éber, não fez nada do que Cícera pediu. Ela tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono, muito exausto, e ele assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem, e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Cícera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Então, eis que a nossa história, eu parei quando a chuva caiu. A chuva caiu, de repente o exército que está no alto desce, agora é a nossa hora. Os carros estão patinando, os cavalos estão escorregando, se é que eu posso dizer escorregar, não sei que verbo que eu uso para isso, mas para os irmãos entenderem. E a confusão estava armada porque a água acumulou lá embaixo, aonde eles estavam. O ribeiro encheu, de repente virou uma confusão só. Ou seja, eles estavam prontos para fugir. Eles estavam amedrontados, baixaram a guarda, eles estavam sem defesa. A água fez com que tudo realmente, literalmente, fosse água abaixo. Então,
De repente, do 14 em diante, eles começam a perseguição, Israel vai perseguindo a espada e vai matando um a um. E aí o grande Cícera, né, o grande aí comandante, ele pula, né, do seu carro e ele foge a pé. Né, ele fugiu, é isso que a gente vê. E aí o exército, então, prevalece contra o de Cícera, e eles vão, né, a guerra continua, e a perseguição, então, já que eles começaram a fugir, ela vai, até que Cícera, ele busca um esconderijo, tenda. Então, essa informação da tenda, ela não estava solta e perdida lá, não. Haviam tendas, e havia essa família, que é a família de Jael. Mas é interessante pensar que havia paz entre Jabim, o grande rei opressor, que oprimiu por 20 anos a Israel, havia paz entre Jabim e a Éber, queneu, que era esposo de Jael. Então, digamos que os inimigos eram, de certa forma, amigos da família de Jael, pelo menos da família do esposo de Jael. Então, quando o rei vai para essa tenda, ele entendeu que era uma tenda amiga, um lugar que ele podia se abrigar, se esconder. E aí ele, de fato, pede socorro a Jael e ela abre a porta. Mas ela sabia distinguir amizade, né, e inimizade. Ela sabia de quem se tratava esse sujeito que pede abrigo a ela. E ele estava exausto. Né? Quem aí já vivenciou algum combate, uma situação em que você fisicamente fica, né, de certa forma, se esforçando, se esmerando durante muito tempo, no sol, chuva, virou uma confusão, correu. Então, ele estava exausto, fisicamente desidratado, porque ele pede água. Ele, de imediato, né, ele pede esse socorro para ela, mas não foi bem isso que ela deu a ele, não. Ela deu leite. Qual será a diferença entre o líquido água, quando se está exausto e você quer uma água e tem aquela sede, mas a sua sede é suprida com leite? Qual dessas bebidas é mais densa, pesada, né, num outro termo, para ficar mais... Com qual das duas será você dormiria mais rápido se você estivesse, né, de beber? E tem mais um detalhe no capítulo 5, essa mulher é espertíssima, Jael. Ela entra com ele para sua tenda, ela dá uma coberta, o sujeito estava exausto, cansado. O que você faz quando você está exausto e cansado, se não é procurar uma cama? Se não é procurar um aconchego? O que a coberta faria com ele? Ia só cansá-lo ainda mais, no sentido de que ele iria relaxar. Toda postura ostensiva que ele deveria ter como um comandante, ele já tinha jogado por terra também, ele já tinha aberto mão. E aí ela, estrategicamente, ela o chama, ela o acolhe, ela dá essa coberta, o aconchego. E no capítulo 5, se refere, no cântico de Débora, como um leite morno, um leite com nata. Ou seja, para o leite ter nata, ele precisa ser fervido. Que eu, inclusive, não gosto nem um pouquinho da nata, me incomoda muito, não sei você. Mas um leite com nata significa que ele é um leite quente, ou no mínimo morno. Né? Ou ela já tinha fervido ele estava perdendo a temperatura e estava morno, ou ele estava quente mesmo, para que ele pudesse ter nata. A informação da nata está no capítulo 5, vocês podem depois, se tiverem curiosidade, de pegar esses detalhes, como eu estou falando, que tem lá no Cântico de Débora. Então, essa mulher foi muito esperta, porque para dar um leite quente para uma pessoa que estava exausta, querendo um banho, num calor, pensa, num leite com Toddy, naquele sol, né? É claro que não existia Toddy, estou me referindo a um leite quente, a algo que fosse pesado, né? Muito diferente do contexto de você se hidratar com água. E ela deu para ele, então, um leite quente, um leite com nata e uma coberta. Era tudo que ele precisava para pegar no sono, bem rapidamente. E foi isso, a estratégia. É óbvio que uma mulher, fisicamente dizendo, ela não tem estrutura de guerrear com um homem que é comandante de um grande exército. Então, o camarada, ele sabia muita tática de luta, de contenção, de estratégia para exercer força, para poder matar uma mulher de um golpe. Ele poderia, né, talvez. Ele estava preparado, com certeza, para matar, porque já tinha feito isso muitas vezes. E ela estava diante desse homem, que era potente como uma arma letal, mas ela não se intimidou, ela foi naquilo que ela tinha de estratégia. Vou acolher, leite quente, uma coberta, uma cama,
ele pegou no sono. E aí ele pede ela para ir para a porta, para ficar vigiando lá. Ó, se alguém te perguntar se tem alguém aqui, responde não. Mas um outro detalhe aqui da história, Jael era nômade. Não sei, né, se os irmãos sabem o conceito de nômade, mas nômade são pessoas que não têm habitação fixa e que eles vivem permanentemente de forma errante, mudando mesmo de um lugar para o outro em busca de novas pastagens. Normalmente esse é o objetivo, pastagens para o seu gado, para os seus animais. Então, quando esgota de um lugar, eles desarmam as tendas, desarmam as suas casas, pega tudo aquilo, vai para um outro lugar. Por isso que o assunto da tenda aqui, ele não estava solto, não. Ele faz todo o sentido. O fato dela ser nômade nos dá a possibilidade de afirmar que ela tinha muita técnica para manusear estaca, martelo. Quantas vezes ela não tirou tenda, armou tenda, tirou tenda, vamos mudar de novo. Então, qual que é a possibilidade de você fazer uma coisa repetitiva e que aquilo se torne a sua especialidade? Eu sei fazer muitas coisas, mas não sei fazer muitas coisas como especialista naquilo. Em algumas eu sou especialista, em outras eu sei mais ou menos. Ela era uma especialista para manusear esse tipo de ferramenta. Tem coisas que, ainda que nós, como mulheres, às vezes a gente fala assim, não, isso é coisa para homem, ou o homem inverte isso, não, isso é coisa para mulher. Mas é tão bom quando os dois sabem fazer coisas, tanto de um quanto de outro, porque no momento da necessidade da precisão, a estratégia aqui dela e a habilidade, né, o treinamento que ela teve ao longo de toda a vida, preparou ela para este grande momento, para que ela usasse uma técnica que ninguém imaginava. Para quem liderava 900 carros de ferro, ser morto por uma estaca e um martelo afincado na sua fronte. Que morte, mas sem lógica, né, diante de quem era Císera. Mas foi a estratégia. Deus percorreu um treinamento inteiro com barracas, com tendas na vida de Jael, para que ela soubesse exatamente usar a estaca e a força para pegar o martelo, que talvez eu não sei, eu vou entortar. Em alguns momentos eu peguei o martelo para tentar fixar um prego, e eu fiz toda uma confusão de entortar, mas de não fixar ele de uma forma, né, certa. E a mulher conseguiu cravar e atravessar a cabeça do comandante Císera. Ela, com certeza, estava tecnicamente preparada e a habilidade ela tinha suficiente para usar, então, esses instrumentos de matar, como ela matou Císera. A história nos mostra que a guerra foi uma batalha e que Baraque ele continuou perseguindo. Ele queria pegar Císera e todo mundo. Ele, né, não era uma única batalha, simplesmente ali no vale, né, já resolvi o meu problema com a chuva e deixa o povo fugir. Não, ele queria, de fato, vencer por completo, ter a vitória por completo dessa batalha. Eu não vou ler, mas eu só vou resumir alguns detalhes, então, do capítulo 5, que traz esclarecimento à nossa história aqui. Né? Débora e Baraque, eles cantam juntos esse cântico no capítulo 5. No versículo 12 diz que Baraque leva preso os que te prenderam. O Senhor, o grande general, ele entrega nas mãos de Baraque aqueles que prenderam e oprimiram a Israel durante 20 anos. No versículo 13 do capítulo 5, há a informação de que eles honram os 10.000 guerreiros que foram para a batalha. No versículo 8 se refere a 40, mas os 10 que foram é que receberam honra. Os 30.000 que ficaram, eles não tiveram mérito de honra. E às vezes é assim também. Nem sempre a gente tem a totalidade das pessoas, né, para colaborar, para contribuir. Às vezes aqueles soldados que ficam de fato, né, na frente da batalha, que se colocam na disponibilidade, na brecha para a guerra, é um número muito aquém daqueles que a gente tem disponível. É assim em todo o contexto de equipe, na igreja. A igreja tem um número de pessoas, mas a gente sabe que aqueles que são os combatentes e que estão à frente, seja em tempos bons ou ruins, assumindo o seu papel de que eu faço parte e eu preciso contribuir nessa luta, nem sempre é na totalidade. Se fosse, seria muito bom, se a gente realmente tivesse a contribuição, né, de todos. Há muitos que na hora da batalha eles correm, se escondem, né, com medo, e eu vou ficar daqui, deixo o outro lá, ele é mais forte que eu e ele luta por mim. E aí a gente esconde a nossa arma, a nossa tática, né, enfim. Mas é necessário dar honra
aqueles que de fato se colocam na disponibilidade de guerrear, e esses 10.000 receberam a honra de Baraque e Débora. No versículo 15 do capítulo 5 diz que a tribo de Isacar, ela fica sabendo, mesmo não sendo convocada, porque a tribo convocada foi Naftali e Zebulon, mas uma outra tribo, Isacar, fica sabendo e ela envia homens para ajudar. Então, meu querido, isso nos faz também aprender de que não precisa ter hora você ser chamado, ser convidado, te mostrar que há necessidade de fazer algo, né? Tem tanta coisa para você fazer, desde que você se coloque na disponibilidade para ajudar. E não precisa ter hora, né, de ligar para você e falar, olha, vem aqui para ajudar, porque você sabe, a obra está aqui, né? Essa luta é nossa, e Deus nos chama para nos apresentar como soldados, e cada um na sua posição, para fazer o seu papel. Então, ajuda. Se você sabe que você pode contribuir, a tribo de Isacar enviou homens para ajudar. E aí, do 16 ao 18 do capítulo 5, Débora e Baraque, eles descrevem as desculpas das outras tribos, que ao contrário da de Isacar, ficaram sabendo de que havia guerra, mas eles não foram, e eles deram desculpas. E as desculpas aqui são citadas. E, infelizmente, a gente sabe que existem muitos assim também em nosso meio, que dão desculpas bem desesfarrapadas para não contribuir. E o que pesa, às vezes, para que outros façam papel de dois, né? Tenham que ter 2 espadas e tenham que guerrear por 2. Então, às vezes, há uma exaustão maior, uma sobrecarga em uns, porque outros não querem assumir o seu papel, né, na nossa peleja. No versículo 20, há uma referência de vitória, que a vitória de Israel veio das estrelas, numa intervenção dos céus. Aponta a intervenção dos anjos e da chuva. A estratégia de Deus literalmente veio do céu, porque a chuva foi o primeiro passo ali para que a vitória, né, fosse entregue. E aí, é claro, outras partes se sucederam, até que houve a morte completa do general Cícera. O 21:5 fala que o ribeiro de Quizon os arrastou. E o versículo 4 fala que céus gotejaram água. Então o ribeiro de fato encheu, e a água levou todo esse exército. Do 24 ao 26, Jael recebe a honra e é referida como mais bendita entre as mulheres. Ela ofereceu leite com nata, leite morno, e ela rachou, literalmente rachou a cabeça de Cícera, furou e transpassou-lhe as suas frontes. Ela recebe honra por isso. E se vocês, né, prestaram atenção, lá no versículo, quando Débora chama Baraque, ela já informa isso para ele. Olha, quando ele pergunta, olha, Débora, se você for comigo, eu vou. Mas se você não for, não vou. Aí ela já afirma de quem receberia a honra, não era ele, não. Olha o que ela está dizendo no versículo 9. Certamente eu irei contigo, mas não será a tua honra da investida que empreendes. Ou seja, você está empreendendo toda uma liderança do exército, você está comandando tudo, mas a honra vai vir das mãos de uma mulher. O Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e foi então com Baraque. Ou seja, ela já havia profetizado. Uma mulher, né? E aí ela não está dizendo que era ela mesma. Eu vou fazer isso. Ela aponta para uma mulher. E isso intimida Baraque do tipo, então não vou não. Se eu vou, todo um trabalho para organizar um exército, para liderar a tática, a estratégia de guerra e tudo essa situação. Uma mulher vai receber honra no meu lugar? Não vou não. Não é essa postura que Baraque teve. Baraque, ele assumiu a liderança de Débora e ele não estava nem aí para a honra, para o holofote, não. Ele estava, de fato, interessado na vitória para o seu povo. E no versículo 31:5, a expressão de que a terra ficou em paz por 40 anos. Depois desse cenário de guerra, em que o grande general contou com seus grandes 3 guerreiros, Débora, Baraque e Jael, a vitória veio para o povo e durante 40 anos houve paz. Débora permaneceu liderando como juíza durante 40 anos, posterior a este cenário aqui. Então, para fechar, vou citar apenas algumas das lições que esses 3 guerreiros podem nos fazer aprender, despertar, né, mudar em nós. Na chamada programação neurolinguística, ela tem uma das técnicas chamada modelagem, que é quando você quer mudar um comportamento. A programação neurolinguística, ou PNL, é um dos estudos, né, voltados à psicologia, em que você vai analisar o funcionamento da mente mesmo, o porquê de certos comportamentos. A gente vai tentar entender a programação que nós fazemos na nossa mente, por isso nos comportamos de determinadas formas.
E aí existe uma técnica na PNL que é a chamada modelagem, que é quando você olha para uma pessoa que você quer ter nela o exemplo para você se aproximar e modelar o seu comportamento próximo àquele, de acordo com os resultados positivos que o comportamento dessa pessoa trazem, né, e que te são como referência para você repetir. Então, a gente vai modelando, de modo que você se aproxima tendo uma pessoa como modelo. Então, isso chama modelagem. E que eu espero que Deus aplique, de fato, essa modelagem nas nossas vidas, porque Débora, Baraque e Jael são pessoas dignas de serem exemplo, imitadas nas estratégias, né, e nas características que eles tiveram, nos comportamentos que eles tiveram. Nós podemos e devemos também fazer igual. Lições de Débora: mulher sábia e crente, uma referência de autoridade espiritual, mesmo rodeada de pessoas apóstatas. Ela estava rodeada dessas pessoas, mas ela brilhou, ela se aproximou de Deus, ela falava com Deus e em nome de Deus. Ela se comunicava diretamente com Ele como porta-voz dele ao povo. Ela era uma adoradora, que depois da vitória, ela presta a Deus o culto, e o capítulo 5 é inteiro esse culto, esse cântico que ela presta como gratidão, oferecendo a Deus, entendendo que a intervenção para a vitória veio dos céus, veio da parte de Deus, não foi Baraque, não foi Débora ou Jael, mas foi Deus quem conduziu. Ele é o grande general e nos deu a vitória. Nós cantamos aqui, né? Corajosa, firme, no que acreditava e cheia de fé. Ela com certeza é corajosa, porque ela não se intimidou quando Baraque disse assim, então vamos comigo. Ela não falou, não, eu sou uma mulher, eu sou frágil, então eu vou ficar aqui, e você vai, você é homem, e é coisa de homem. Ela não deu esse argumento, não, então beleza, eu vou contigo, sim. E ela era firme, ela mandou chamar ele, mandou os exércitos se prontificarem lá, os 10.000 de Naftali, Zebulon. Ela deu ordem, ela deu comando, ela tinha segurança na liderança. E uma juíza que julgou sabiamente Israel por 40 anos, prudente, zelosa, né, acima de tudo, para a sua própria moral, para resguardar a sua própria vida, o seu próprio exemplo. E essas são algumas das lições de Débora para que a gente possa imitar. Lições de Baraque: ele reconheceu que Débora era uma autoridade espiritual sobre ele e desejou ter a presença dela durante a batalha. Ele reconheceu, mesmo sendo um homem, um líder do exército, mas ele reconhece uma liderança absoluta, maior, sobre a vida de Débora, que era a liderança de Deus. Nós precisamos estar perto dessas pessoas nos campos de batalha da vida. A gente sempre precisa ter alguém assim, como referência para nos apoiar, nos ajudar, nos transmitir força, segurança de que Deus se faz presente conosco. Nós precisamos ser essa referência na vida dos outros e ter outras pessoas para serem essa referência em nós. Será que você tem sido? Você está pronto para ser chamado assim por alguém? Vem comigo, porque você estando comigo e eu sei que Deus está também. É forte isso, né? Mas, de fato, a gente precisa pensar nisso. E em ter essas pessoas, né, como os amigos, de fato, mais chegados que irmãos, que estão conosco no tempo da angústia e que nos dão essa referência e esse suporte espiritual. Para Baraque, importou mais a vitória a Cícera e ao exército do que a própria honra. O objetivo final foi alcançado, que era a vitória. Não era a reputação ou a honra que ele poderia ter, ou os holofotes. Tem gente que gosta muito dos status, né? Eu até faço, mas desde que, né, eu receba a glória, eu receba o holofote, a luz. E tem tantas pessoas que agem no anonimato, fazem por amor, independente de serem vistos ou não. Ele teve coragem de ir para a guerra mesmo no tempo da crise. Eram 20 anos de opressão e, de repente, eu vou lá liderar um exército inteiro para pegar Cícera? Como assim? E um exército inteiro, não, desculpa, um exército de 10.000, porque ele pegou uma parte, né, um quarto do exército. Ele foi humilde, ele tinha essa característica. Com certeza ele era forte, de firmeza, coragem para ir, mas ele tinha humilde também, ele era humilde também. Porque mesmo sendo chefe do exército, ele reconheceu e prestou honra a uma mulher. Ele não só ouviu a Débora, mas ele presta honra no capítulo 5. Ele faz parte dessa honra que Jael recebeu. Então ele reconhece duas vezes, né, a questão da mulher. Tanto em Débora, Baraque reconhece, quanto em Jael. Ele reconhece, foi humilde e valorizou. Ele persistiu e não parou de lutar, e a gente leu isso no texto. Ele continuou perseguindo, e no 23 diz, assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Então, enquanto ele não chegou contra Jabim, até que o exterminaram, no versículo 24, Baraque não parou.
ele precisava da vitória completa. Então, ele realmente foi perseverante até o final. E ele foi destacado também. Por mais que a gente está falando, né, que ele não recebeu honra, como Jael recebeu, mas ele recebeu também, ele foi destacado no capítulo 5 também. E lições de Jael, uma mulher sábia. Uma mulher que teve discernimento entre amigo e inimigo, de qual lado que ela estava. O marido dela podia até ter paz com Jabim, mas ela não. Ela sabia, né, que ele era um inimigo, ela o colocou como um inimigo de fato, e ela agiu, né, separando bem de que lado que eu estou e o que eu vou fazer, estrategicamente. Ela teve coragem, ela não se escondeu ou se intimidou quando percebeu a presença de Cícera, o grande general lá do exército inimigo, mas ele teve realmente uma morte muito banal. E ela usou as suas qualificações e ferramentas técnicas para vencer o inimigo. Ela sabia armar tenda e tirar tenda, mas ela sabia, como ninguém, mais qualidade ela tinha do que eu e qualquer um aqui reunido, de usar a tal da estaca e o martelo, a força necessária, o que ela precisava fazer. Ela estrategicamente o fez adormecer para deixá-lo realmente sem defesa alguma, né? Baixou totalmente a guarda e ela fez o que ela sabia. Então, eu acho que a gente pode também pensar de que não há qualidade técnica melhor em mim ou em você. Nós temos habilidades diferentes, eu sei fazer coisas e posso fazê-las para a glória de Deus no serviço à obra, e você pode fazer outras. Tantos talentos que Deus pode ter colocado na sua mão, e parece ridículo pensar, nossa, eu sei fazer tenda, estender tenda, abaixar tenda, mas foi a estratégia, foi a ferramenta e a qualificação necessária para acabar com a vida de Cícera. Então, Deus, às vezes, né, ao longo da vida, as suas dores, as nossas provações, são treinamento para um propósito maior, para a glorificação de Deus. Com certeza foi treinamento. Não era fácil essa vida, eu imagino que não seja, de nômade, ficar para lá, para cá, para lá, para cá. Mas havia um propósito maior no futuro e ela foi se preparando para isso. Inclusive, Spurgeon diz que, ele usou essa frase, que há algumas virtudes que nunca seriam descobertas se não fossem as provações que você experimentou. Então, existem certas situações que nos levam realmente a dores, mas que nos dão habilidades, nos fazem aprender coisas. Quantas das vezes, no meio de um aperto, você aprendeu a fazer alguma coisa e você saiu, né, dessa situação com alguma nova estratégia? Eu costumo dizer, mar calmo não faz bom marinheiro. O mar agitado, o mar confuso, aí faz o marinheiro passar aperto para manusear, de fato, né, o seu instrumento ali. Então, isso nos dá qualidades, habilidades, competências. O sofrimento, ele nos ensina. O tempo todo, ele nos faz lições para as nossas vidas. O sofrimento, ele nunca é em vão. Então, aquele que pega, né, a espada e vai para a batalha, ele recebe a sua honra. Cada um aqui pegou uma espada de um jeito diferente. A espada de Débora era Deus, representando por meio dela a autoridade espiritual. A espada de Baraque foi a estratégia, de fato, da guerra, né, os instrumentos para guerrear. E a espada de Jael foi outra. Então, cada um usou a sua. E de uma forma poderosa, cada um desses guerreiros foi habilidosamente preparado para esse momento. Então, eu fecho dizendo, descubra a sua posição na batalha, mas jamais deixe de ir e ficar de fora da guerra. Com certeza, o Senhor não nos chamou para ficar de fora, ou para vencer uma única batalha e parar por aí. Ele nos quer vencer dia após dia, várias e várias batalhas. Ele tem para nós a vitória sempre, porque o nosso general é Cristo. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É isso que nós temos, é isso que eu vos deixo nesta manhã. E eu espero que Deus realmente complete e motive você a guerrear mais. Você pode estar ferido, a nossa igreja está ferida, né? Sabemos que somos neste momento soldados feridos, porque perdemos um grande soldado. Perdemos uma grande referência de guerra, de batalha, que tinha inúmeras técnicas e habilidades dadas por Deus para nos mostrar que realmente vale a pena lutar. Independente, incansavelmente, vale a pena lutar, né? Há poucos dias ele ainda mencionou que queria abrir um outro trabalho de culto ali no bairro Santa Rita.
Vale a pena, aos 90 anos, pensar que você vai plantar uma nova igreja. Pensa no trabalho que não deu. Tanto vale, simultaneamente, Independência, daqui a pouco Petrópolis, Ibirité, tudo isso acontecendo, né, ao mesmo tempo. Quanto trabalho não deu para o senhor Eliaquim? Mas ele não cansou. Aos 90 anos de idade, ele ainda diz que havia, né, enxergava campo missionário para a nossa igreja abrir e começar tudo de novo. Eu acho que nos mostra que, apesar de estarmos muito feridos, e é claro que estamos, chorando, essa dor, né, a referência daquele banco, do posicionamento ali onde ele sempre se sentava, é muito difícil, de fato, entrar aqui sem essa figura física, mas ele está importado dentro de nós, né? E, de fato, eu acho que ele passou essa espada, ele deixa como, né, um exemplo de que nós somos guerreiros. Essa batalha não acabou, porque a morte dele chegou. A batalha continua e a gente tem estrategicamente, taticamente, preparados para agir em todo o tempo, em todo o contexto. Os inimigos vão se levantar, a perseguição, a opressão, mas não vamos apostatar a fé, não vamos abandonar. Né? A gente precisa combater o bom combate, a gente precisa completar a carreira e a gente precisa guardar a fé. Que Deus possa, assim, então, nos abençoar e que o nosso grande general esteja conosco o tempo todo. Eu sei que ele está, até a consumação dos séculos. Que sejamos, né, grandes guerreiros, como Débora foi, como Baraque foi e como Jael foi. Eu vi que o Natan já está até preparado para a guerra, que ele já está com uma roupinha ali de soldadinho. Natan já está a postos a qualquer momento para começar a guerrear. Então eu queria fechar e pedir que, se possível, eu sei que o nosso tempo está um tiquinho avançado, mas que dê ainda para cantar de novo: o nosso general é Cristo. Nós seguimos os seus passos e nenhum inimigo vai nos resistir, porque nós somos mais que vencedores. Em nome de Jesus. E depois eu devolvo a palavra para o Tiago para fechar.